Fala meu amigo eletricista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo prático, pois é, nós vamos colocar a mão na massa e vamos te ensinar 5 macetes que você vai aprender no vídeo de hoje para confeccionar o próprio barramento das suas montagens, beleza? Nós vamos dimensionar o barramento, vamos saber qual o espaço disponível no quadro para a gente poder também dimensionar o tamanho do barramento, a quantidade de furos que nós vamos ter que fazer nesse barramento, né? Dependendo do espaço que nós temos dentro do painel, dentro do quadro, nós vamos dimensionar aí também a quantidade de furos, vamos fazer as furações, abrir rosca, pratear, isso mesmo, nós vamos fazer aquele prateamento para deixar o barramento naquela cor prateada. Vamos isolar as áreas de contato e em seguida nós vamos fazer a pintura, isso mesmo, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes de eu te ensinar esses 5 macetes, já vai aqui nessa setinha torta, compartilha com os teus amigos, envia para eles esse vídeo que eles vão certamente te agradecer muito. E confere também se você está inscrito aqui no canal, ativa o sininho das notificações e se gostar do vídeo de hoje, deixa o teu like, beleza? Então vamos rodar a vinheta e vamos colocar a mão na massa então, vamos lá. Bom galera, agora de volta aqui na nossa bancada, o nosso primeiro passo, né, como eu falei a vocês, nós vamos dividir esse vídeo em 5 passos que são na verdade 5 macetes que você vai aprender no vídeo de hoje para confeccionar os seus próprios barramentos. Vamos lá. Primeiro passo, nós vamos definir a corrente nominal do barramento, ok? Anotado aí? Então, primeiro passo, definir a corrente nominal do barramento. O nosso quadro aqui em questão, lembre-se que aqui nós temos um quadro de comando, de acionamento de motores. E nesse quadro nós temos 8 acionamentos, ok? Nesses 8 acionamentos, nós vamos precisar aí de 8 derivações para o barramento de terra, que vai sair as 3 fases do motor, né, o cabo de 4 vias, onde vai sair as 3 fases e o condutor de terra de cada motor. Beleza. Por se tratar de um condutor de terra, basicamente a gente nem vai precisar muito fazer dimensionamento do barramento. Mas se por acaso fosse um barramento de neutro ou de fase, o que a gente iria fazer? Pegar a corrente nominal do nosso disjuntor geral, como por exemplo, se tivermos aqui um disjuntor de 40, 63 amperes ou até maior, você vai olhar a tabela de barramento, a tabela de corrente nominal dos barramentos e ver qual a barra se encaixa melhor aí para você fazer então a confecção dela no seu painel. Lembrando que, já vou deixar mais uma dica aí, abrir um parênteses e deixar uma dica. Dependendo do barramento, se você for abrir rosca, então você precisa pegar uma espessurazinha um pouco fina, né, que facilita um pouco para abrir rosca. Se a rosca for passando e você, aliás, se o furo for passante e você for colocar polca por baixo, então não importa muito a espessura da barra. Muitas das vezes o que é que eu faço? Eu prefiro ter uma barra um pouco mais larga e ter uma espessura mais fina, porque facilita o abrimento da rosca na própria barra, que cobre ele é um pouco chatinho de você abrir rosca, né? Se você já teve alguma experiência de abrir rosca em barramento de cobre, então você já deixa aí nos comentários aí. Com certeza você já passou alguma dificuldade. Ele esquenta, às vezes fica querendo prender a broca, se a broca não for muito amolada, né, não for boa, então ele já começa a prender e é um pouco trabalhosozinho mesmo. Beleza, definimos a corrente nominal do barramento, né? Essa barra em questão aqui, ela é 5/8, né? Ela é 5/8 por 1/8. Repetindo, ela é 5/8 por 1/8. Então ela tem o que? Ela tem uma capacidade nominal de corrente de aproximadamente 122 amperes. É muito suficiente para esse quadro aqui. É mais que suficiente porque é um barramento que vai ser um barramento de terra. Embora que fosse um barramento de fase, também seria muito suficiente. Mas, como vocês sabem, o preço do cobre está caro e a gente já tinha esse barramento em casa aí no nosso estoque aqui. Então, vou utilizar ele para não precisar comprar outro barramento. Se tivesse que comprar outro, obviamente, eu já iria
optar por um barramento bem mais fino aí, porque a corrente é muito baixa e principalmente se for de terra, né? Poderia usar um barramento mais fino, até porque são 8 acionamentos. O segundo passo é a gente definir a quantidade de furos, né? A quantidade de circuitos, na verdade. Tendo a quantidade de circuitos, a gente tem aí então a quantidade de furos que a gente vai precisar no barramento. Lógico, se você puder deixar alguns furos a mais, isso aí é bem tranquilo. Então, definimos o primeiro passo, definimos a corrente, agora vamos definir a quantidade de furos que nós vamos precisar, né, de derivações do barramento. Porém, você deve levar em consideração o espaço disponível na chapa do quadro. Okay? Então, é muito importante a gente saber qual espaço a gente tem disponível no quadro, que na maioria dos casos, o espaço que fica para colocar um barramento, ele é muito apertado. Mas, nesse caso aqui, a gente tem um espaço até generoso, né? Não vamos ter dificuldade de colocar um barramento de terra aqui. Então, é bem tranquilo. Okay? Então, esse é o segundo passo. Se você já sabe a corrente nominal, já sabe a quantidade de furos que você vai precisar, que são a quantidade de derivações, seja de terra, de neutro ou de fase, é muito importante você, além do primeiro passo, que é definir a corrente, agora definir a quantidade de furos, né? Que é a quantidade de circuitos que você vai usar. Em alguns casos, eu já deixo mais uma dica aí, em alguns casos você pode deixar um terminal por cima, outro por baixo. Não tem problema, né? Não tem nenhum problema. Porém, na hora de você precisar de uma manutenção desconectar, você vai desconectar os dois circuitos, né? Porque vão estar presos no mesmo ponto. Então, o ideal é você fazer então a quantidade de furos, né, separados para cada circuito que você vai usar. Lógico, eu trabalho com montagem de painéis há muitos anos e sei que nem sempre a gente consegue fazer o barramento da forma que a gente desejaria. Então, mas tendo a oportunidade, deixa ali a quantidade de furos certinho, de preferência deixar alguns furos sobrando, ok? O próximo passo então, e é o terceiro passo, que eu também acredito que, pela minha experiência, eu acho muito importante, é você definir os espaços entre cada furo, né? Para isso a gente vai usar uma dica muito bacana aí, eu vou já aproximar mais aqui para mostrar a vocês. Uma dica muito bacana que é você usar o próprio terminal, né? Você vai usar o próprio terminal para poder fazer então as derivações, né? Marcar os espaços de cada furo, isso a gente vai fazer agora. Bom, como eu falei, nós vamos precisar definir então os espaços entre os furos. Observe que nós vamos usar então os próprios terminais para definir então o espaço. O tamanho do barramento que eu coloquei aqui, nós ficamos então com um tamanho até bem generoso, né? Nós temos então aí 22 centímetros, né? Que é o espaço que eu reservei aqui na parte inferior do quadro, deixamos 22 centímetros. Então eu já sei aqui no meu barramento que eu tenho 22 centímetros, de distância aí para eu poder então fazer a divisão dos furos. Outra coisa importante demais é a questão do isolador. Okay? Você pode pegar essa medida dele, do eixo dele. Nós temos aproximadamente 3/8 para o eixo do isolador. Eu posso colocar essa medida aqui de 3/8 para eu separar aqui o furo do isolador. Beleza, então. Vocês viram que aqui é o meu limite do barramento. Eu determinei aqui que ele tem 22 centímetros. E aqui já é o furo, né, onde vai ser localizado o isolador desse barramento. Ok? Apesar de ser um barramento terra, mas essa regra você pode usar para qualquer tipo de barramento. Sempre usar também o isolador que vai fixar o barramento para poder determinar os furos, deixar o espaço aqui para você não ultrapassar com os circuitos ocupando o espaço do isolador. Então, nesse barramento em questão não vai precisar de isolador, lógico, porque ele vai ter que ser fixado direto na chapa do quadro, até porque é um barramento de terra. Se fosse de neutro, sim, levaria o isolador. Mas a regra é a mesma, né? O espaço é o mesmo. Ok. Após isso, o que é que eu vou fazer?
Se eu já tenho o isolador, que é o meu limite aqui do barramento, o próximo passo é eu determinar qual será o meu alimentador. Eu estou considerando que eu vou usar um cabo de 16 milímetros aqui para vir alimentar esse barramento. Então eu já quero deixar o espaço, né? Pode folgar um pouco aqui, não tem uma medida exata. Você pode usar o terminal como eu estou fazendo, deixando um espaço aqui entre o isolador e o primeiro terminal, que é o alimentador da barra. Outro detalhe, observe a diferença desses terminais aqui, ó. Observe essa diferença aqui. Se eu for usar esse aqui, eu já preciso deixar um espaço maior, mas eu sempre estou optando por procurar terminais assim que ocupem menos espaço. Esse terminal também é um terminal de 16 milímetros, mas eu vou usar esse aqui. E os demais aqui, ó, observe que eu vou fazer então, já vou considerar aqui a saída dos meus circuitos. No barramento eu só preciso de 8 derivações, ok? Eu só preciso de 8, porque eu tenho 8 acionamentos, mas lógico que eu posso deixar mais. Então eu tenho que ver qual a distância que eu vou estar ocupando entre cada terminal desse aqui. Tirar o isolador aqui, fica melhor. Então é sempre bom a gente deixar um espaço maior entre o alimentador e o primeiro circuito. Então você vê aqui que ficou 2 centímetros ou 20 milímetros. Entre cada circuito podemos considerar 15 milímetros ou 1,5 centímetro aqui, ó. Já é um espaço bem tranquilo, até porque nós vamos usar esse tipo de parafuso aqui, que é um parafuso bicromatizado. Ele basicamente não enferruja, ok? Então, a partir de agora eu vou fazer todas esses espaços aqui, né? Temos 2 centímetros ou 20 milímetros e temos então 15 milímetros ou 1,5 centímetro aqui. Eu vou continuar marcando todo o barramento, pegar o eixo do barramento e fazer então todos os eixos, né, dos furos e fazer a marcação então. Vamos lá. Bom, galera, de volta agora aqui, como vocês podem ver, já defini aqui todos os furos, né? Temos o alimentador, como vocês podem observar, o espaço aqui ele ficou maior do alimentador. Se tratar de um terminal mais largo, né? De uma corrente maior. Então aqui temos nas extremidades temos os isoladores e aqui nesse primeiro furo aqui será o alimentador. Aí ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí 9, 10, 11. Ficamos com mais 3 furos reservas aqui no nosso barramento, né? Vamos precisar de 8, serão os terras do quadro dos motores e ficamos com mais 3 furos, ok? Então tá aí. Usei o punção aqui para fazer a marcação, que a partir de agora a gente vai furar. O nosso próximo passo agora vai ser o que? Furar. Vamos furar com uma broca para abrir rosca. Em seguida vamos escarinhar, abrir a rosca e depois vamos então pratear, beleza? Aí eu volto com vocês aqui. Esse furo que é para esse tipo de parafuso aqui de 4,5 milímetros, que é o bicromatizado, para isso a gente vai usar o abridor de rosca, né? O que a gente costuma também chamar de macho. Esse aqui já trabalhou até demais, né? Pelo estado da caixinha aí você já vê que eu já trabalhei muito com ele. Então é um macho para abrir rosca para esse parafuso aqui de 4,5 milímetros, né? Então tá aqui a broca, eu vou fazer todos os furos e em seguida a gente volta aqui para mostrar a vocês como tá ficando o barramento, ok? Nosso próximo passo, vamos lá. Bom, galera, concluído então, né? Fizemos as marcações e como vocês viram, furamos, abrimos rosca, né? Tá tudo aberto aqui. Observe que esse furo aqui ficou um pouco maior, que é justamente o furo do isolador, onde a gente vai prender com um parafuso de 1/4, né? Um parafuso um pouco maior, então os furos das extremidades eles ficam geralmente um furo mais aberto, ok?
Próximo passo agora é a gente então pratear essa barra, você vai acompanhar, né? Porque o nosso quarto passo já foi concluído, né? Que era então furar e abrir rosca no barramento, é o nosso quarto passo, como eu falei para vocês. 5 passos, 5 macetes. O quinto e último macete será a gente fazer o prateamento dessa barra. Vocês vão ver que ela vai mudar, né? Temos aqui a cor do cobre normal. A gente vai usar um produto agora e vamos pratear essa barra aqui. Em seguida vamos ver quais são as áreas de contato que a gente não vai poder pintar, isolar essas áreas e pintar o restante só para identificar que barra que é essa aqui. Então a gente vai pintar ela ou de neutro ou de terra, poderia ser de neutro ou de terra, ou também, se fosse o caso, poderia ser algum barramento de fase. Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Bom galera, o próximo passo, como eu falei para vocês, é para fazer o prateamento dessa barra, né? Para fazer esse prateamento a gente vai usar o nitrato de prata, como vocês podem ver, ó, líquido prateador, ou esse DPC aqui, líquido prateador. É importante que a gente use uma luva, né? Pelo menos nessa mão que você vai fazer o prateamento, porque o líquido ele é um pouco corrosivo, assim, não chega a ser tão agressivo, mas é bom a gente se prevenir. Então observe que eu vou só molhar aqui um pouco e vou começar então a pratear a barra. Observe que na medida que eu vou passando a barra, ela já vai mudando de cor aqui, ó. Ela já vai mudando a cor. Basta usar uma buchazinha, uma palha de aço aqui, ó, para ir mudando aqui a cor. Bom galera, feito isso, vocês podem ver que o barramento fica totalmente prateado. Você vê que já dá uma mudança muito grande no barramento. Essa parte de trás não precisa, né? Que é as costas da barra não precisa. Essa parte da frente aqui, ó, você vê que ela fica totalmente prateada. Então, usou o nitrato de prata, usou uma palhazinha de aço. Depois você enxagua bastante e seca. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Bom galera, após a pintura, né, como vocês viram, a gente usou, eu vou até mostrar para vocês agora aqui qual foi o tipo de spray que eu usei. Usei esse da Tech Bond, né, esse é um verde, você pode ver aqui, da cor verde, ó. Então fica a critério, né, você escolhe uma cor que mais você gosta aí, sendo verde, né, já que se trata de um barramento de terra. Então é um spray de uso geral mesmo. Muita gente me pergunta, qual o tipo de spray que você usa aí, é isolante e tal? Não uso não. E você já pode até deixar nos comentários também qual o tipo de spray que você usa para fazer essa pintura do barramento. Após alguns minutos de secagem, né, é bom comprar também esse spray, sendo secagem rápida. Você é só retirar a parte que nós usamos aqui para isolar as áreas de contato e temos o barramento então já confeccionado, ó. Como vocês podem ver aí. Temos aqui, eu vou até colocar aqui o terminal. Bom galera, voltando agora aqui, como vocês podem ver, o barramento está concluído. Como vocês veem, temos o terminal que é o do alimentador e temos então os terminais que são as derivações do barramento e ficamos aqui com 3 furos reserva, já deixamos os parafusos aqui. Utilizamos então o parafuso bicromatizado, como eu expliquei a vocês, e usamos também uma arruelazinha de pressão aqui, ó. Colocamos sempre a arruela de pressão. Esse aqui é um terminal de 16 milímetros e provavelmente, né, pela lógica, será chegar um cabo de 16, então terá esse circuito aqui. Se fosse um circuito neutro, fase, teria uma corrente de aproximadamente 63 amperes, 68 no máximo. Então você pode optar ou usar esse parafuso aqui ou um parafuso maior de 1/4. Para isso você teria que abrir a rosca para o parafuso em questão, ok? Esse aqui, como é um barramento só de terra, preferi, ele pega um aperto muito bom, né? Pela espessura da barra dá para pegar uma rosca e fazer um aperto muito bom aqui, dá para você apertar bastante. Então preferi deixar então os parafusos do mesmo, que é esse aqui, o parafuso de 4,5 milímetros.
ok? Então, confeccionado o barramento, nós não vamos agora fixá-lo, por quê? Porque ainda vou montar todo o quadro. Como vocês podem ver, a chapa ainda está toda por montar, então não vou fixar agora, ficará para uma outra oportunidade. Mas as dicas que nós queríamos deixar é essa: definimos o barramento, a corrente do barramento, depois a quantidade de circuitos e consequentemente a quantidade de furos. Fizemos então todos os furos, abrimos as roscas, fizemos o prateamento, isolamos as áreas de contato, como vocês podem ver aqui, as áreas de contato foram isoladas. Após isso fizemos a pintura e agora aqui fixamos então os terminais, só para vocês terem a noção de como irá ficar, né? Quando for fixar, obviamente vai ficar nesse sentido aqui, né? A linha que eu deixei marcada aqui com a tinta a verde, né? A cor verde deixei para cima e os terminais todos saindo com as derivações para baixo, ok? Então é isso aí. Bom, galera, viram então que é simples, né? Fizemos então aí 5 passos bem básicos aí para você então definir e confeccionar os barramentos dos seus próprios quadros. Como eu falei, pode ser um quadro de comando que haja necessidade de você sair com derivações de terra para os motores, ou pode ser também um quadro tipo QDC, né, que é o quadro de distribuição de circuito. O processo é o mesmo, né? Dimensionar a corrente nominal do barramento, depois definir a quantidade de circuitos, para daí você definir a quantidade de furos, ver qual é o espaço, na verdade, que você tem no QDC para distribuir ali o tamanho do seu barramento. Após feito isso, aí você pega o próprio terminal, como eu expliquei durante o vídeo, pega o próprio terminal que você vai usar para então fazer as divisões dos furos. Feito isso, vai furar, abrir rosca, fazer o prateamento, né? Caso você tenha esse produto em mão, você faz o prateamento, isola as áreas de contato, pinta e daí no final você tem o barramento confeccionado de forma perfeita. Agora fala para mim, embaixador, eu faço esse mesmo processo, já sei fazer, já fabrico meus próprios barramentos. Ou não, embaixador, sempre que eu preciso eu tenho que comprar os barramentos, mas a partir de agora eu vou começar a confeccionar meus próprios barramentos. Sem contar, pessoal, também que há em alguns quadros que há necessidade de fazer alguma dobra, alguma coisa, e depois nós voltamos aqui em outro vídeo e deixamos dicas para você de como fazer a dobra, né? Eu tenho então uma dobradeira manual, né, que eu mesmo fiz, mandei confeccionar na verdade com um soldador. Fizemos uma dobradeira de barra usando uma cantoneira tipo L. Então, se você quiser ver um vídeo dessa dobradeira aqui, a gente ensinando a fazer dobras em barramento, você já deixa aqui nos comentários. Quero sim, embaixador, ver mais dicas sobre barramento, beleza? Então já vai nos comentários aqui e já deixa o seu comentário aí. Primeiro, como você faz o seu barramento, ou se você compra feito, e se você quer ver mais dicas sobre barramentos aí. Que daí, no próximo quadro que nós pegarmos aqui na empresa para montar, eu já filmo todo passo a passo e como a gente faz a dobra dos barramentos dos nossos quadros, beleza? Está vindo também aí mais uma temporada da nossa série Embaixador em Obra, né? Uma série que está aí revolucionando então a área de comandos elétricos aqui no YouTube. E outra coisa, é uma série original aqui da Engerral, você já pode conferir nosso selo aí de autenticidade, porque é sim original aqui da Engerral. Então te aguardo na próxima série. Ao lado vou deixar mais vídeos aí para você continuar maratonando conosco e aprendendo assim com conteúdos mão na massa, beleza? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu!